Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Responda uma coisa aqui para o padre. Alguma vez assim o seu coração já se inquietou? Você ficou meio perturbado, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber a quem se refugiar? Você já ficou assim meio que desnorteado nessa vida? Falando assim: meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que vai ser de mim? O que vai ser de fulano? O que vai ser de ciclano? Como é que eu vou sair, padre, desse olho do furacão? Com certeza, todos nós já passamos por isso uma vez. O porquê dessa pergunta inicial? Neste evangelho de hoje, Nosso Senhor está no contexto da última ceia. Ele sabia que após a última ceia, o diabo tinha entrado no corpo de Judas para entregá-lo. Então Nosso Senhor sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ele iria deixar os apóstolos sozinhos realmente. Então, como ele é um bom pai, ele já antecipava as coisas, ele começou a tranquilizar os apóstolos. Por quê? Ele sabia que os apóstolos iam sentir uma grande saudade do Senhor. Imagina, você caminhar com Deus durante 3 anos, todos os dias, e de uma hora para outra você não ver a Deus mais. Imagina como é que estava o coração dos apóstolos, quando o Senhor falou: eu vou ter que ir, mas eu vou voltar, para mostrar para vocês um lugar ainda melhor. E esse lugar ainda melhor é o céu, é a vida eterna, é a casa do Pai. Tanto que ele falou assim: olha, eu vou deixar vocês, eu vou ter que morrer, mas eu vou voltar para mostrar-lhes a morada do meu Pai. Vocês vão ficar aflitos, vão se dispersar, mas depois, cada vez que vocês celebrarem na minha memória, eu estarei convosco. Quando ele começou a dizer isto, Tomé fala assim: mas para onde exatamente que o Senhor vai? E ele falou: eu vou para o céu,
Mas eu sou o caminho para se chegar ao céu, Tomé. Eu sou a sua vida, Tomé. Eu sou a verdade, Tomé, que você precisa para chegar à vida eterna. E todas as vezes que nosso Senhor falava da vida eterna, Ele falava do Pai. Só que nosso Senhor é diferente, não é como o Filho e o Pai terreno. Quando Jesus falava do Pai, Ele falava de uma forma tão carinhosa, mas de uma forma tão especial, que começou a aguçar nos apóstolos de quem era esse Pai, quem era o Pai. Tanto que na última ceia, Filipe vira para ele e fala: já que o Senhor fala tão carinhosamente desse Pai, é o Pai que está nos céus, Abá, então mostra-nos Ele. Agora uma coisa minha aqui, viu? A opinião do padre. Eu acho que nesse momento que Filipe lança essa pergunta para nosso Senhor, eu acho que nosso Senhor ficou muito chateado. Tanto que ele fala assim: Filipe, eu ando com você há 3 anos. Você me viu curando os leprosos. Você me viu andando sobre as águas. Você me viu curando os coxos. Você me viu ressuscitando os mortos. E então você pergunta: onde está o Pai? Filipe, como é que você me diz isso? Mostra-nos o Pai e isto nos basta. Filipe, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem me vê, vê o Pai. Vocês sabem que essa pergunta de Filipe, na verdade, não é só dele, é nossa também. Vocês querem ter uma ideia? No Antigo Testamento, os profetas e patriarcas, qual que era a vontade deles? De verem a Deus. Todos tinham vontade, como você também tem vontade de ver a Deus. Eu também tenho, né? E aí, o que aconteceu uma vez com Moisés? Moisés tinha os colóquios com o Altíssimo. Ele virou uma vez para ele e falou assim: eu quero ver a sua face. E Deus falou assim para ele: homem nenhum pode ver a minha face e continuar vivo. Então ele falou assim: mas eu quero ver a sua face. E Deus falou assim para ele: então você quer me ver? Então vamos fazer uma coisa então. Eu vou te colocar em cima de uma montanha, e quando eu passar na sua frente, eu vou tampar os seus olhos, e você vai me ver apenas pelas costas, Moisés. Dito e feito, Moisés foi colocado numa alta montanha e esperou o Altíssimo passar. Quando o Altíssimo aparece a ele, é tampado os olhos de Moisés. Nosso Senhor, ou seja, a divindade, passou e foi retirado dos olhos de Moisés a venda. E Moisés narra que ele só viu o Senhor então pelas costas. Hoje, nós não vemos mais o Senhor pelas costas. Nós temos Ele no meio de nós. Porque Ele prometeu aos apóstolos: e eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Cada vez que vocês celebrarem a Santa Missa, eu estarei convosco. Para quê? Para vos consolar, para acalmar o vosso coração. Quantas vezes a gente vem na missa angustiado, triste, pelos dissabores da semana, as decepções com os irmãos, na família, com o esposo, com a esposa, o filho dando trabalho, crise. E quando você chega na missa, em qualquer igreja, acaba a Santa Missa, ou acaba uma adoração, você sai pleno. Você sai com as lágrimas secadas por Deus. Quantas vezes a gente entra cabisbaixo aqui dentro e sai com um novo ânimo? Quantas vezes o Senhor fala no seu coração, te acalenta, te levanta, te liberta das trevas? Eis o sinal que nosso Deus está no meio do seu povo. Deus é um Deus próximo, não é um Deus lá em cima. Olha, Ele é tão próximo que quis que até a sua mãe descesse algumas vezes para nos chamar à penitência, nos chamar à oração e nos chamar à conversão. Ele é tão bom que Ele vai nos cercar de todos os lados para nos salvar, ao ponto de pedir para a mãe dele novamente tomar conta de nós. Esse Dia das Mães, a gente celebra esta memória de ontem, de Nossa Senhora de Fátima, porque como mãe,
não esquece dos filhos. Desce para visitar os filhos. Desce para trazer novamente um alento para nossas almas. Se vocês que acompanharam as aparições dela, pelas leituras, as 6 aparições, o que ela fala? Que ela vai estar conosco também. Só que ela pede conversão, penitência, sacrifícios. Pra vocês terem uma ideia, uma vez eu estava lendo a história de Jacinta. Jacinta tinha 7 anos de idade. Quando Nossa Senhora aparece a segunda vez para eles, Nossa Senhora fala assim: vocês estão dispostos a receber todos os males que Nosso Senhor vos enviar pela conversão dos pecadores? E os 3 de pronto respondem: sim. No outro dia, Jacinta, ao dormir, pega uma corda e amarra na barriga e aperta, porque ela queria passar aquela noite sofrendo com aquela corda amarrada na barriga pela conversão dos pecadores. No outro dia, Nossa Senhora aparece para ela e fala: pode tirar a corda. Nosso Senhor ficou muito contente com o sacrifício que você fez, Jacinta. Passada uma semana, os 3 vão para a cova da Iria novamente, levar as ovelhinhas, enfim. Aí chega lá, a mãe de Lúcia mandava um lanche para eles, que era o almoço. Aquele sol a pino, Lúcia fala assim: vamos oferecer hoje um sacrifício pela conversão dos pecadores? E os 2 falam: sim. Lúcia pega o almoço e dá, então, para as ovelhas comerem. E nesse dia eles ficam sem almoço, pela conversão dos pecadores. Foram santos. Por que nós também não podemos ser? Qual é a tua diferença para Jacinta? Qual que é a tua diferença para Francisco Marto? Qual é? Nenhuma. Só que eles se abriram mais à graça de Deus. Quando a gente se abre mais para a graça de Deus, Deus nos faz santos.